E aí, meus irmãos? Beleza, seus doidos? Qual foi a minha sensação quando eu entrei em contato com os apóstolos pela primeira vez? Depois de muitos anos que eu vi a conhecer pessoalmente os primeiros apóstolos. Foi um pessoal muito bacana, que na verdade foi uma reunião que fizeram numa chácara. Cara, meu primeiro contato com apóstata foi um negócio interessante, assim, não foi... Meus irmãos, tem um irmão aqui que fez uma pergunta pra mim aqui. É o irmão maluco Davi. Vocês conhecem? É o Davi Mendonça, lá do Torre em Chamas. Qual foi a minha reação ao encontrar material apóstata? Nossa, isso aí faz muito tempo, irmão. De raiva. Raiva. As coisas que os apóstatas falavam doíam em mim. Porque até então, aquela organização era a verdade absoluta. Aí eu fiquei realmente muito encanado e aí eu fui procurar na internet. Fui procurar alguma coisa. Só que na verdade eu não estava procurando os apóstolos. Eu coloquei na internet lá KS, que ia dar uma olhada naquele livro dos anciãos, e aí caiu no site de ex-testemunhos de Jeová. E aquele site estava muito bem escrito, não exprimia opiniões próprias, mas mostrava assim as próprias literaturas da organização, é, de muito antes de eu nascer, e tinha um raciocínio muito lógico dentro das próprias mudanças da organização, exatamente sobre todos os meus questionamentos. Então, quando os apóstatas questionavam, por vezes até afrontavam, literalmente doía. Então, eu tinha raiva dos apóstatas. Diferente de muitas pessoas que se tornaram testemunhas de Jeová, eu nasci dentro de uma família testemunha de Jeová. Não foi tão difícil, né? Não foi uma coisa assim que eu fiquei com raiva. Eu fiquei extremamente chocado. Eu fiquei chocado com as coisas que ele estava me falando da organização. Tipo, ele me perguntou assim. Eu lembro que a pergunta que bateu fundo assim foi quando ele perguntou se eu conhecia o Raymond France. Aí eu falei, quem é Raymond France? Aí ele falou, é um membro do corpo governante, pô, escreveu um livro, saiu, tal. Aí, pá, mandou o link do livro. Ai, mas foi difícil. Foi difícil que a reação é muito dramático. É muito dramático. Sabe por quê? Porque você foi criado como testemunho de Jeová. Lembre-se disso, você foi criado como testemunho de Jeová. E na cabeça de um testemunho de Jeová, você começa a pensar coisas. Primeiro, você não pode ser curioso, né? Você não pode ter contato com material aposta e nem com aposta. Aí você começa a mexer lá, você começa a ficar com dor de barriga. Na verdade, frio na barriga. Dor de barriga vem depois. É isso aí. Foi essa a minha reação. Na toa que umas 2 semanas eu fiquei com a barriga ruim. Nossa. Então, toda a minha infância, toda a minha juventude, toda a minha formação como pessoa foi dentro de uma família testemunha de Jeová. Foi isso que eu conheci. Aí eu via pessoas falando contra a organização, literalmente doía em mim. Como assim? Você falar da organização? E testemunha de Jeová tem muito hábito de comparar a organização com outras denominações. Você fala assim, não, eles seguem a Bíblia fielmente. Mostra para mim qual que faz assim. Eles seguem, eles são sinceros. As outras aí só estão querendo pedir dinheiro. Não, o testemunho de Jeová segue a Bíblia fielmente. Fala aí quem que faz o trabalho de casa em casa, como Jesus fazia, não é assim que a gente pensava? Eu fui criado na organização até os 29 anos de idade, e uma semana eu já estava completamente convencido que era uma baita de uma mentira. Mas mesmo eu convencido, eu passei 4 meses estudando aquele site a fundo. Eu tentei refutar tudo que tinha naquele site. Tentei, fiquei 4 meses estudando, cheguei a, não tinha como refutar. Então, aí eu com o tempo eu me desliguei, e só que até então eu não tive um contato presencial com os apóstolos. Apesar de ter sido muito grato aos criadores do site, eu não conheci nenhum pessoalmente. Então, quando eu tive contato com os apóstolos pela primeira vez, literalmente doeu. E aí o sentimento era de raiva, de ódio. Eu queria convencer eles de que estava errado. Eu já havia saído, não queria voltar para a organização, porque já tinha me conformado que ia ser destruído no Armagedon, mas eu ainda considerava aquela organização a religião verdadeira.
Aí eu comecei a ver o trabalho de alguns apóstatas, né? Osmanito, Davi Mendonça, o pessoal na internet, assim, Edson, enfim, vários vídeos, né, no YouTube. E eu falava pra ele assim, eu falava, cara, mas eu não quero ser que nem esses apóstatas que ficam falando mal da organização, sabe? Tirando sarro da organização, fazem as coisas só porque tem ódio, né? Manifestação e não sei o que. Eu não quero ser assim, não. Eu não quero nem me aproximar de gente assim, porque, sabe, não é isso que eu quero. Depois eu ficava pensando que tava pecando, né? Eu ficava, nossa, parece que eu tenho um grandão lá em cima, um todo poderoso me olhando, um cara de bravo balançando a cabeça, o que esse menino tá fazendo? Nossa, foi difícil. Mas aí, o tempo passou. E aí eu achava um absurdo pessoas questionarem ela. Não, você não sabia que era assim? Está lá na Bíblia que o tratamento para o desassociado tem que ser assim. Depois de muitos anos que eu vi a conhecer pessoalmente os primeiros apóstolos. Foi um pessoal muito bacana, que na verdade foi uma reunião que fizeram numa chácara. E eu participei desse churrasco, desse final de semana agradável. E ali tinha acho que uns 40 pessoas. Tudo muito bacana, todo mundo que passou pelo mesmo problema. E foi muito bacana. Eu percebi que mesmo depois que já estava, quando eu já estava convencido de que aquilo não era uma verdade, eu tinha aquela impressão que os apóstolos eram pessoas ruins, más, eram a verdadeira personificação do demônio. E foi muito contrastante quando eu os conheci e vi que realmente nós somos doutrinados a vida inteira a pensar uma coisa. É uma lavagem cerebral muito grande. Fui me orando, tá pesquisando. Mas não foi fácil não, meus irmãos. Como é que foi a reação de vocês aí também? Eu sei que foi difícil. Para uns foi mais fácil, para outros mais difícil, né? Mas é isso aí. E aí, questão de 2 meses depois, a gente já estava pensando em formar um canal na internet e fazer vídeo. E hoje estamos aí, né? Fazendo exatamente aquilo que eu jamais imaginei que iria fazer. Me tornei a pessoa que jamais imaginei que iria me tornar, um apóstata e ateu. Então, foi um contato bastante gratificante, né? Não foi uma coisa traumática, não. Então eu sou muito agradecido aos criadores do site, que desde que quando eu foi em 2009 que eu conheci esse site, e já era um site antigo até, já tinha bastante tempo. Foi graças a esse site que eu tive esse primeiro despertar. E depois eu conheci esses meus novos irmãos apóstolos, que também são muito bacanas. Aí com o tempo, com a ajuda de muitas pessoas, com muita paciência, eu pude perceber que os apóstatas são pessoas boas, que têm a liberdade de pensar diferente, são pessoas livres. E muitos dos apóstatas são melhores do que certas testemunhas de Jeová. É isso aí, Torre em Chamas, tamo junto, misturado. E é isso aí, vamos questionar tudo aí. Vem um déjà vu na minha cabeça. Tem um rapazinho que fala isso, né? Eu não sei o nome dele. Vamos questionar tudo. Mas é isso aí, tem que questionar tudo mesmo, né? Mas no início, o sentimento foi de muita raiva, de muita dor. E eu agradeço às pessoas que tiveram paciência comigo e ajudaram a abrir a minha mente para essa liberdade maravilhosa que nós temos agora.